Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao curso Pré-IFMG na parte de Ciências Humanas. Eu sou o professor Rodolfo Santos e nós vamos hoje ter uma aula de História. O tema é a escravidão na América Portuguesa, é a nossa aula de número 6. Vamos lá! Bom, a escravidão ela foi essencial durante o período colonial, durante o período em que se estabeleceu a América Portuguesa e os portugueses buscaram explorar as riquezas do Brasil para complementar sua economia. Inicialmente, nos primeiros séculos, especialmente no século XVI, os portugueses buscaram explorar principalmente a mão de obra indígena. Nas primeiras décadas, eles tentaram fazer acordos com os indígenas para que os indígenas derrubassem o pau-brasil e cedessem a eles. Não havia, no comércio de pau-brasil, inicialmente escravidão. No entanto, eles perceberam que se quisessem implementar grandes fazendas com a produção em larga escala, eles precisariam de mais mão de obra e os indígenas não estavam dispostos a fazer isso voluntariamente. A partir disso, os colonos portugueses começaram a escravizar indígenas e houve uma grande quantidade de indígenas escravizados no Brasil, especialmente no século XVI. Havia um conflito com a Igreja Católica, porque muitos padres, especialmente padres jesuítas, tinham a percepção de que os indígenas tinham a alma pura e, por isso, deviam ser catequizados, ou seja, deveriam receber o ensino religioso cristão. Por isso, os padres tenderam a dificultar a escravização dos indígenas. Eles diziam que, caso os indígenas fossem escravizados, isso criaria uma resistência e os indígenas não aceitariam o cristianismo da maneira mais adequada. Ouvindo um pouco as demandas dos padres, uma lei de 1570 proibiu a escravização indígena. No entanto, a escravização indígena era possível e continua existindo por muitos séculos, porque a lei foi criada por pressão dos religiosos e a lei criada pelo rei diz o seguinte: não se deve escravizar os indígenas, porém isso é possível diante de uma guerra justa. O que é uma guerra justa? Em que casos justificava-se a escravidão indígena? Por exemplo, se os indígenas tivessem atacado um acampamento ou uma cidade portuguesa, se os indígenas não aceitassem a catequização, tivessem atacado algum padre, se os indígenas praticassem ritual de antropofagia, ou seja, o ato de comer carne humana, tudo isso justificava que os colonos atacassem aldeias indígenas. Bom, como não havia muitos funcionários da monarquia portuguesa fiscalizando a vida na colônia, foi muito comum que os colonizadores portugueses inventassem desculpas, inventassem motivos para atacar aldeias e escravizar indígenas. Em alguns casos, eles tinham que enfrentar a resistência dos religiosos, que tentavam proteger os indígenas, mas em outros casos, não. O que aconteceu é que, ao longo do século XVI e começo do século XVII, os colonizadores, principalmente das regiões mais ricas, mais dinâmicas do Brasil, eles foram percebendo que havia uma alta mortalidade indígena. Então, havia todo um esforço, compra de armas, treinamento de homens para atacar as aldeias. Os índios eram capturados, só que depois de alguns anos, a maior parte desses indígenas acabavam morrendo por conta das doenças trazidas pelos europeus. E eles começaram a ter dificuldade em manter essa mão de obra escravizada e passaram aos poucos, pelo menos nas regiões mais dinâmicas, mais ricas, a preferir a mão de obra escravizada africana, que era mais resistente às doenças. Mesmo assim, mesmo que a partir do século XVII, especialmente, tenha existido mais escravidão de africanos, a escravidão indígena continua existindo durante muitos séculos, porque, como a gente viu, ela era permitida, né, de acordo com a Guerra Justa, mas geralmente havia escravidão indígena nas regiões menos ricas, menos dinâmicas do Brasil colônia, essas regiões onde também havia menos fiscalização de funcionários. Nessas regiões foi muito comum a escravização indígena. Por exemplo, na capitania de São Paulo, que foi uma capitania importante, calcula-se que os habitantes da capitania de São Paulo, chamados bandeirantes, eles tenham escravizado 500.000 de indígenas ao longo de muitos séculos, que é um número bastante impressionante. Essa é uma imagem essa é uma representação do século XIX que mostra
ao aprisionamento de uma família indígena para ser escravizada. Então, o título dessa obra é Soldados Índios da província de Curitiba escoltando selvagens, foi pintada por um francês chamado Jean-Baptiste Debré em 1830. Bom, como eu disse, ao longo do século XVI e principalmente no século XVII, a escravidão nas regiões mais ricas foi sendo substituída. Né? Aos poucos, eles começaram a diminuir a escravização indígena e passaram a escravizar, a trazer principalmente escravos da África e utilizá-los como mão de obra. Como era feito isso? Como era feito esse comércio? Os europeus, desde o século XV, eles tinham contato com o litoral da África e ali eles foram desenvolvendo o comércio com reinos africanos. Alguns desses reinos africanos começaram a oferecer aos europeus escravizados, que muitas vezes eram povos inimigos, que falavam outro idioma e tinham algum tipo de rivalidade. Lentamente os europeus eles começaram a perceber que isso podia ser bastante lucrativo, porque eles podiam pegar aqueles escravizados e colocar para trabalhar em suas colônias. E foi sendo criado ao longo de muitas décadas um comércio no Oceano Atlântico. Quem capturava os cativos, né, os escravizados, eram reinos africanos, aliados dos europeus, e os europeus ficavam geralmente no litoral e depois levavam para a América. Tá? É importante notar que antes, né, que alguém pode pensar assim, poxa, mas um africano escravizava outro africano. Do ponto de vista geográfico, a gente pode dizer isso, mas do ponto de vista cultural, não. Não havia noção, por exemplo, de pertencer a um único continente. Muitas vezes eram povos com línguas diferentes, eram etnias, né, culturas diferentes, e não havia essa identificação. Tá? Vale lembrar que a gente, quando estuda a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foram principalmente guerras europeias, a gente nunca se pergunta, poxa, mas é um europeu matando outro europeu? A gente não se pergunta isso por quê? Porque a gente sabe que um francês é diferente de um alemão. E do mesmo jeito, dentro da África, havia povos com culturas diferentes que muitas vezes lutavam entre si e os europeus se aproveitavam também dessas lutas para comprar os escravizados. Havia uma enorme quantidade de mortos, desde o trajeto do interior da África até o litoral, entre 20% e 30%, e mais 10% a 20% morriam nos navios que cruzavam o Oceano Atlântico, então uma altíssima taxa de mortalidade, a tal ponto que os navios que cruzavam o Oceano Atlântico eram chamados de tumbeiros. É importante notar que esse tipo de comércio, esse comércio horroroso, que era o comércio de escravizados no Oceano Atlântico, era um comércio muito lucrativo, tanto para quem fazia, e também para a coroa portuguesa, que conseguia nos portos cobrar impostos. Era um comércio, inclusive, muito mais lucrativo do que o comércio de escravizados indígenas, sobre o qual a coroa não tinha controle. Tá? Aqui você tem uma representação de um navio negreiro, foi pintada, um quadro clássico, pintado por Rugendas. A maior parte dos escravizados eram homens, havia um pouco de mulheres e um pouco de crianças, mas a maior parte dos escravizados eram homens jovens. Inicialmente, nos primeiros séculos, os escravizados vieram mais de regiões ao norte da África, né, onde viviam grupos que tinham línguas, né, que eram chamadas línguas sudanesas. Depois, a partir ali do século XVIII e do século XIX, os centros os locais onde eles conseguiam escravos foram se deslocando mais ao sul, na região mais central da África, onde havia diversos grupos, inúmeros grupos com muitas culturas diferentes, mas que, dada a proximidade de sua língua, eram chamados de bantus. Tá? E ali houve, né, intenso tráfico de bantus, principalmente para as regiões, para a região sudeste, para a região de mineração. Né? Os sudaneses foram levados em maior número para a região nordeste e os bantus foram levados em maior número para a região sudeste. É uma longa história, uma longa e complexa história. Os escravos, a escravidão, os escravos eram a base da economia colonial. E aí tem uma frase muito importante que ajuda a gente a entender isso. É de um padre que passou por muitos engenhos, um padre italiano, jesuíta, chamado Padre Antonio. E em 1717, o Padre Antonio escreveu o seguinte: os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente. Note então aí como, né,
portuguesa estabeleceu-se, foi criada em torno da escravidão. Eram os escravos que faziam, que geravam principalmente a riqueza. Durante o período colonial, entre a elite portuguesa havia a noção de que trabalhar era o negativo e eram os escravos que sustentavam a economia colonial. Importante notar que era um cotidiano bastante violento, o cotidiano da escravidão, com muitas punições exemplares, isso era bastante frequente, e os donos dos escravos costumavam colocar os escravos de diferentes etnias em diferentes funções para desarticulá-los, para fazer com que eles não se entendessem e não organizassem formas de resistência. Então, os senhores percebiam que os escravos vinham de diferentes regiões da África, com diferentes idiomas, com diferentes religiões, e tentavam manter essas diferenças, né? Ou pelo menos manter aqueles que eram diferentes próximos, né? Afastar os iguais para evitar formas de resistência. Assim que chegavam ao Brasil, os africanos escravizados eram submetidos à catequização, muitas vezes rebatizados com nomes portugueses, e todas as suas crenças, os seus costumes trazidos da África eram reprimidos para que eles vivessem de acordo com o modo de vida ocidental, ou seja, de acordo com o modo de vida europeu. Tá? A gente vai ver que nem sempre isso aconteceu. Os escravizados buscaram resistir, buscaram permanecer com parte de sua cultura, que pode ser vista até hoje, né, em muitas manifestações culturais do nosso país. Uma coisa que é importante, em menor escala, existiu também um escravo urbano, que era chamado de escravo de ganho, que realizava serviços nas cidades brasileiras e depois entregava parte daquilo que conseguia, as moedas que conseguia, para o seu senhor. A maior parte dos escravos, porém, vivia no campo, né? Principalmente nas lavouras de açúcar, nas lavouras de algodão, tabaco e outros produtos primários, já que o Brasil, na América Portuguesa, basicamente vivia da exportação de produtos primários. Algo aqui é uma imagem, né, de uma família, típica família brasileira, de novo Debré, dessa vez um quadro de 1839, e aquilo que eu falei, né, sobre os castigos exemplares que eram tão frequentes em tantas cidades brasileiras. É claro que tanto indígenas quanto escravizados africanos resistiram bravamente, das mais diversas maneiras. As formas de resistência são muitas, desde as mais violentas, mais tradicionais, mais óbvias também, aquelas que a gente mais conhece, né, que são as rebeliões, as fugas, os assassinatos. Mas eu queria chamar a atenção para outras formas de resistência que são menos conhecidas. A primeira é a resistência cultural, ou seja, a busca de escravizados de manter pelo menos alguns hábitos, uma parte de suas tradições, costumes e até palavras. Acho que é importante destacar isso, né? Por exemplo, hábitos alimentares, manter parte de sua religiosidade, como por exemplo o candomblé, né? Que é uma religião de origem africana que passou por uma mistura, né? Um sincretismo com a religião católica. Então, é importante notar como, mesmo submetidos a um cotidiano violento de opressão, eles buscaram manter parte de suas tradições. A própria capoeira é um ótimo exemplo também. A capoeira foi duramente reprimida, mas eles conseguiram, ao longo do tempo, manter parte da capoeira e hoje é considerado um patrimônio imaterial brasileiro, né? Considerado algo que faz parte da identidade do povo brasileiro. Algo que é importante também são os quilombos. Os quilombos eram comunidades compostas por escravizados que fugiam e iam viver à margem daquelas sociedades. E os quilombos foram muito importantes ao longo da história, nos locais de resistência. O mais famoso deles, e o maior em sua época, foi o Quilombo dos Palmares, que existiu na região norte de onde hoje é Alagoas, o estado de Alagoas, e acabou sendo destruído, né, pelos grandes latifundiários ali de Pernambuco, mas foi um importante quilombo, um importante local de resistência contra a escravidão ali na região Nordeste. Tá? Aqui você tem um mapa representando onde ficavam os mocambos, né, as comunidades que formavam o Grande Quilombo dos Palmares, a capoeira, que, como eu disse, é uma herança cultural, aí uma forma de resistência,
E, por fim, o candomblé, que pode ser citado também como uma forma de resistência cultural dos escravizados que permanece até hoje em tantas cidades brasileiras. Essa é uma aula, uma aula bastante delicada, uma aula difícil, mas a gente tem que passar por esse assunto porque ele marcou profundamente a sociedade brasileira e não pode ser ignorado. As marcas da escravidão, que existiu no Brasil durante 488 anos, permanecem até hoje na nossa sociedade, a gente não pode deixar fechar os olhos para isso e temos sempre que discutir esse assunto tão importante. Desejo a vocês um ótimo estudo e nos vemos na próxima aula. Um abraço, valeu!